Olá, pessoal! Começando aqui mais uma série de estudos aqui no canal. Esse é o quadro Estudando Ramatiz. Vamos estudar trechos dos livros do grande mestre Ramatiz, que aqui nos acompanha, né? Então, nessa nova série que eu convido vocês a participar com a gente, nós vamos passar por diversas literaturas de Ramatiz, diversos questionamentos que o autor faz para Ramatiz. Vamos trazer aqui o ponto de vista desse amigo mestre que tanto nos ensina de forma aberta, universalista, e é uma nova jornada que a gente faremos juntos aqui. Meu nome é Igor Ventura, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Lembrando que aqui nós temos o estudo mediúnico toda terça-feira, nós temos às segundas-feiras também a nossa orientação da semana com baralho, com tarô. Lembrando que eu sou tarólogo, se você é novo por aqui e não me conhece, siga lá no Instagram também, @Igor Ventura, você pode ficar por dentro de todo o meu trabalho, tipo de atendimento, atendimento com tarô, atendimento de orientação mediúnica, curso de baralho cigano também, tá certo? Eu te convido então a vir conhecer o nosso trabalho. E o livro da nossa videoaula de hoje, nossa videoaula número 1, Estudando Ramatiz, vai ser Elucidações do Além, página 17. Lembrando que a página que eu estou utilizando aqui é a versão do Kindle, versão e-book do livro, então pode ser que a página possa ter uma diferenciação do livro físico, tá certo? Vamos falar hoje sobre a questão daquelas almas, as pessoas que fizeram guerras aqui no mundo material e o que acontece com essas pessoas que fazem guerra após o seu desencarne. Como que ficam os espíritos dessas pessoas, né? Desses perturbados da consciência, fazendo guerras para lá e para cá, quais são as reverberações que isso tem, qual o papel de todos os envolvidos na guerra do processo do responsável? Será que ele assume a culpa sozinho? Essa culpa é dividida? Qual o nosso papel aqui, enquanto cidadãos aqui, espiritualistas, buscando crescer, buscando se melhorar? De repente a gente está fazendo guerras diariamente por aí e a gente não sabe. Vamos entender hoje o que é a visão do grande mestre Ramatiz sobre esse questionamento. Então eu compartilho com vocês aqui o material para a gente iniciar a nosso estudo de hoje, compartilhando com vocês aqui. Então, o autor ele pergunta para Ramatiz o que acontece, né, quais são os aspectos dessas almas enfermas que realizam esse tipo de barbaridade, as almas enfermas dos responsáveis pela guerra. Ramatiz já diz para a gente aqui com muita tranquilidade, é a visão de Ramatiz mesmo, essa visão aberta, sem medo de falar, que eu acho que é isso que a gente precisa. Por isso que Ramatiz é esse mestre que traz tanta divergência no mundo espiritualista, porque nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Então, realmente diz para a gente, aos tiranos, os fazedores de guerra e os exterminadores de povos, depois da morte física, enfrentam por longo tempo problemas terríficos e cruciantes, de acordo com a extensão dos seus crimes e segundo a soma exata de todos os minutos que empregaram nos atos de perversidade, vandalismo e prejuízo à humanidade. Então, olha que interessante. Então, tudo isso vai sendo contado, inclusive a quantidade. Ele diz aqui a extensão de seus crimes e a soma de todos os minutos. Olha que interessante isso, né? No entanto, depois de submetidos aos processos de retificação espiritual, mediante reencarnações sucessivas, olha que interessante. Então, uma reencarnação só não é o suficiente para esses espíritos, né, se refazerem dos seus processos. Ele já diz aqui, reencarnações sucessivas, porque a gente traz uma pausa aqui na leitura e a gente começa a pensar como que a mente de uma pessoa que faz tamanha barbaridade, né? Então a gente pega aí os grandes chefes de Estado, presidentes, líderes que fazem guerra o tempo todo, o que não deve se passar na mente dessa pessoa? Qual é a carga da psique dele tão cruel que ele enxerga naquela barbárie ali uma coisa extremamente normal? Ele passa por cima da humanidade, dos bons costumes, da moral, da ética, da coisa que é certo, em troca de um poder, em troca de dinheiro, em troca de conquistar um espaço físico, espaço esse que ficará aqui após seu próprio desencarne. Então, olha o nível de consciência que uma alma dessa, que um ser desse possui, né? A gente vai começar a analisar uma alma, uma pessoa extremamente inteligente, sim, né? Para ocupar um cargo
tão grande como um líder de uma nação, não é qualquer pessoa. Mas veja que, nesse caso, a inteligência, o conhecimento da capacidade do intelecto de conhecimento não tem relação direta com o conhecimento da expansão da consciência, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma ideia aquela que a gente tem do médium, de todo médium ser uma pessoa evoluída, de consciência boa. E não é verdade. O mesmo vai se aplicar aqui nesse condicionamento aqui dessas almas, né? Então ele diz aqui que, no entanto, depois de submetidos processos de retificação espiritual, mediante reencarnações sucessivas, que se processam através dos séculos, eles também logram a sua melhor graduação para os ensejos angélicos do futuro. Ou seja, tudo tem jeito, não é verdade? Tudo vai ter retificação. Quem nos garante que nós também, que estamos aqui agora, já não passamos por um processo desse? Fizemos maldades em grande escala e agora estamos aqui num processo de retificação da nossa consciência, retificação da nossa alma, né? A responsabilidade e a culpa são distribuídas proporcionalmente de acordo com as responsabilidades individuais de todos. Olha que interessante aqui, ó, de todos que direta ou indiretamente são unidades de conjunto. Nenhum tirano, por mais poderoso e cruel, pode conduzir sozinho uma nação à guerra e ensopar de lágrimas o mundo. Ele, para atingir os seus fins bestiais, precisa do apoio incondicional dos próprios compatriotas e súditos. Olha que interessante que ele já começa a trazer para a gente. Ou seja, ele sozinho não vai ser responsável pela guerra toda. As pessoas, os soldados que estão lá, todo mundo que está envolvido no processo da guerra também vai ter a sua parcela de culpa. E aí, a gente precisa fazer aqui um parêntese e começar a analisar essa informação, porque aí você vai trazer assim, tudo bem, Igor, mas as pessoas que são obrigadas a participarem de uma guerra? Bom, eu vejo que ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Dentro de um conduto moral e de escolha de livre-arbítrio, todo mundo tem suas escolhas e pode fazer suas escolhas. Mas aí você vai me dizer, tá, mas o soldado que lá se alistou, ele é obrigado para não sofrer as consequências. Concordo com você, nesse caso, ele vai estar sendo obrigado ali sim. Mas será que ele, quando resolveu entrar para a Força Armada, quando ele resolveu se tornar um soldado, um combatente, isso já vem, né, junto com a carga da escolha dele. Ou seja, se ele escolhe ser um combatente, ele sabe que a qualquer momento ele vai ter que ir para a guerra. Ele vai ter que trocar tiro e possivelmente vai ter que passar por esse processo de repente, matar alguém. Então veja que nada é por acaso. É diferente de uma pessoa, um civil comum, que se vê obrigado, numa convocação extrema, você participar de uma guerra. É diferente, mas ali o soldado escolheu aquilo ali. É lógico que tem a questão de ele praticar dentro da profissão dele, então vamos trazer a profissão aqui dos policiais. Lógico que você vai ter bons policiais e policiais corruptos, sim. Mas a partir do momento que você escolhe a profissão do policial, você já carrega ali, nas entrelinhas, essa possibilidade de haver isso. E você, no papel, mesmo que você estiver agindo conforme a lei, tipo, sou um policial, ajo conforme a lei e acabo matando uma pessoa. Esse desencarnar dessa pessoa, ele vai ter uma reverberação para mim, embora eu esteja fazendo o meu papel. Vai ter, porque o certo seria se todos nós pudéssemos conviver em uma harmonia. É lógico que aqui a gente não está querendo trazer esse olhar de, então agora só porque o cara policial está agindo bem, acabou com a vida dele, quando ele desencarnar vai para o umbral. Não é isso. Não é isso. Tudo são situações que vão ser analisadas. Tudo vai depender daqui, da mente tirana dele. Se você pega um bom policial que ele foi obrigado a, de repente, numa uma reação, ter que atirar e isso acabou matando o outro, para ele não ser a vítima, ele não tinha consciência da maldade, ele fez uma reação, uma defesa dele. É diferente do policial, né, do profissional ali. A gente está trazendo o policial, mas estende a todo esse grupamento, né, militar. É diferente daquele que está mal intencionado, que ele vai para corromper, ele vai para matar, ele vai para fazer a guerra, ele vai para sacrificar. Então, tudo é consciência, porque, na verdade, quando essas almas desencarnarem, não vai ter ninguém lá esperando ele com
com a pranchetinha analisando o que você fez, o que você não fez, e sim a sua própria consciência vai ditar isso. Então, diferencia-se aí o bom profissional do mau profissional. E isso não se estende somente, não fica restrito somente a essa área militar, para todos nós aqui. Então, quando ele diz nessa parte aqui que vai ter ali responsabilidade devida, vamos trazer para o nosso mundo aqui, que eu gosto sempre de trazer esse olhar, né? De trazer para o nosso mundo, para não ser essa coisa afastada lá. Não, nós fazemos parte disso. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa discussão onde o ambiente já está ali carregado, pesado, estressado, e a gente com a nossa, às vezes com o nosso falar, a gente inflama aquilo ali, uma ação, um gesto nosso inflama aquilo ali, nós também somos corresponsáveis pela reverberação final daquele ato. Trazendo aqui muito simples para a gente entender, quando a gente entra em momento de eleição aqui no nosso país, que tudo fica muito exaltado, os ânimos estão totalmente exaltados, realmente climas bélicos se formam no nosso país, as polaridades aparecem, os climas bélicos acontecem, um atacando o outro o tempo todo, as redes sociais que estão propagando isso cada vez mais, esse ódio. Então, quando nós, no papel de simples eleitores, simples civis, honestos, do bem que nós achamos que nós somos, vamos para a rede social inflamar uma discussão, atacar o outro, nós estamos fazendo a nossa própria guerra. Nós somos responsáveis também, somos corresponsáveis pelo evento futuro daquilo ali. Então, por exemplo, se a gente inflama, como nós tivemos bem recentemente aqui na história do nosso país, a gente inflama aqueles movimentos políticos e aqueles movimentos políticos estão trazendo cada vez mais guerras entre eles, violência física realmente. Então, quando nós apoiamos isso, nós alimentamos esse fogo, nós também somos o soldado que o general está convocando para fazer essa guerra. É importante a gente ter esse tipo de reflexão, porque a gente acha que um simples comentário nosso, que a gente diz ser uma opinião, mas é uma opinião raivosa, é uma opinião bélica, que não vai somar. É uma opinião que ela só vai alimentar o ódio, alimentar a destruição. Quando nós fazemos isso, nós também somos corresponsáveis por esses eventos belicosos que acontecem. E a guerra ela não é somente armamentista, um atirando no outro. A guerra é a guerra do ódio, a guerra da intenção de você atacar o outro. É isso que nós precisamos começar a ter como reflexão na nossa mente, porque nós também fazemos guerras diariamente nos nossos convívios e nós não sabemos. Continuando aqui, a presença desses gênios destruidores na Terra é um efeito moral da atração magnética que está em ebulição na mente social, pois a dinâmica dos semelhantes se atrai também uma lei psíquica. Olha aqui que a gente está falando aqui. Então, quando eu alimento esse clima de ódio, é a minha mente que está vibrando naquela sintonia. Então, logo os semelhantes vão se atrair. Olha que interessante. A presença e atuação de tais almas em vosso mundo é uma espécie de raio deflagrado pelos sentimentos inflamados da cobiça, domínio e dos recalques de orgulho patriótico que estão em efervescência na consciência das massas que constituem o povo. Percebe agora qual é a nossa responsabilidade nisso? Nós devemos pensar duas vezes antes de irmos para a internet atacar o outro ou no nosso dia a dia? Pois é, porque nós somos corresponsáveis por isso e nós vibramos nessa faixa vibratória. E quando nós vibramos, semelhante atrai semelhante, a gente atrai esse tipo de consciências. Ou seja, a gente atrai indiretamente, porque nós preparamos o nosso planeta, esse planeta Terra, que passa por esse processo de provas e expiações. Por quê? Por que ele passa por provas e expiações? É porque alguém decretou? Aquele planeta vai ser um planeta de provas e expiações. Ou os moradores, os habitantes daquele planeta são habitantes que vibram nessa faixa de provas e expiações. É isso que nós precisamos pensar. Então, se nós queremos uma mudança planetária, ela não vai vir de um salto quântico, de uma luz que vai baixar aqui e tudo vai mudar. Não. Ela vai vir a partir das consciências que ali habitam esse planeta começarem a evoluir para que aí sim elas possam vibrar numa frequência melhor, uma sintonia mais leve e assim almas mais afins num processo de semelhante
começar a habitar aqui também. Enquanto nós tivermos essa mente delinquente belicosa que todos nós temos, esse processo vai ficar se arrastando. E, continuando aqui na pergunta, dando continuidade nessa pergunta, ele faz uma outra pergunta aqui, ó. E qual é a situação dessas almas opressoras no além-túmulo? E aí Ramatiz vai responder para a gente aqui, ó. As almas enfermiças e tirânicas que semeiam a dor, a fome e a orfandade mediante suas tropelias sangrentas, frutos de sua excessiva ambição e orgulho, transitam do além, acompanhadas, olha isso aqui, ó, acompanhadas pelo mesmo cortejo dos seus velhos comparsas, que as insultam, as perseguem, as ameaçam e responsabilizam por todas as suas desditas amarguras e desprezos. Algemadas as vítimas impiedosas e vingadoras, açoitadas pelas tempestades das regiões inferiores, os famosos umbrais, zonas umbralinas, que regiões essa que, assim como nós demos o exemplo aqui da Terra, que passa por esse período de provas e expiações, não porque alguém chancelou que a Terra seria aquilo ali, mas os moradores dali, que somos todos nós, temos esse clima. Da mesma forma, se formos os umbrais, são ambientes, poderiam ser ambientes maravilhosos, mas como tudo vai seguir o que aquela consciência está vibrando, se você tem um ambiente onde muita gente vive num desequilíbrio psíquico muito grande de violência, logo aquela área será uma área violenta. Isso se estende aqui para a gente também. Se você pega um grupo de pessoas que só querem fazer o mal e elas vão para uma determinada cidade, um bairro, vamos botar um bairro que fica melhor para a gente poder. A população daquele bairro vai ser só de gente violenta e criminosa. Óbvio que aquela zona vai ser uma zona violenta e criminosa. Logo, ali vai ser um umbral. Agora, se você tira essas pessoas que fazem essa violência e colocam pessoas bondosas, aquela zona deixa de ser uma zona violenta e perigosa para ser uma zona bondosa. Isso é umbral. Isso é o planeta Terra. Isso é a prova de expiação. Isso é o planeta de regeneração. Nós temos aqui nesse bairro, nesse planeta, nessa zona umbralina, pessoas com a mesma carga mental belicosa, logo aquele ambiente vai ser um ambiente belicoso. Se você melhora os habitantes daquele ambiente, logo aquele ambiente melhora. Isso é umbral. Isso é umbral. Isso é a prova, planeta de provas e expiações. Como é que a gente melhora isso? Melhorando os habitantes. Vamos lá. Algemadas as vítimas impiedosas e vingadoras, açoitadas pela tempestade das regiões inferiores, mergulhadas nos pântanos mais repugnantes, sofrendo os sarcasmos dos próprios espíritos satânicos que as incentivaram ao genocídio na Terra. Elas vangueiam em bandos, torturadas até o dia em que possam renascer na matéria sobre as bênçãos do esquecimento do passado, alucinadas e acometidas pela incessante superexcitação e angústia do remorso, sem pouso e sem alívio, só lhes resta o recurso de encerramento, o seu inferno íntimo. Olha aqui, ó. A ela precisa ter essa consciência, abrir essa luz de consciência na mente dela, no biombo da carne terrena, a fim de amortecerem as lembranças cruéis do passado durante a fase sedativa de inconsciência entre berços e túmulos físicos. Então, o que acontece com essas almas? Ela vai se deparar justamente com seus soldados de outrora que morreram lá na guerra. E eles passam a ser a própria vítima daqueles soldados que vão cobrar daquela pessoa, que era o líder, todo o evento que se constituiu na vida dela. Então, ele vive realmente preso ali. Ele continua na sua zona de guerra, mas agora uma zona psíquica, onde os próprios comparsas e sua própria consciente, para sua própria consciência, é quem vai fazer essa guerra toda no seu íntimo. E sem descanso. Ele diz ali, é sem descanso, é 24 horas por dia. Então, eles entram num processo psíquico muito pesado. Perceba que em momento algum o Ramatiz fala ali de alguém os punir, que alguém os recebe e os levam para o umbral, que alguém está lá prendendo eles naquelas zonas. Ele não diz nada disso em momento algum. A sua própria consciência vai ser ali o seu juiz. Então você vai se sintonizar, você vai para o bairrozinho
onde a sua consciência se assemelha. Você vai para o bairro onde tem confusão, violência. Até você, em algum momento, entrar nessa consciência de que você precisa mudar, que você precisa pedir uma ajuda, por exemplo, aceitar uma ajuda, melhorar para você sair daquele bairro, que é um bairro violento, para que você tenha a possibilidade de começar a reaver todos os seus atos belicosos, todos os seus atos de crueldade, para que aí sim você, num processo lento e até reencarnatório de sucessivas vezes, você possa aos pouquinhos ir trocando essa energia, porque tudo é energia, essa energia bélica que você carrega, para que você vá renovando cada vez mais os bons sentimentos em reencarnações, quantas necessárias forem. Então, que interessante esse estudo de hoje, porque isso traz para a gente a reflexão de nós aqui, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós não alimentamos pequenas guerras, pequenas situações que vão desencadear, e não adianta, não tem guerra maior, guerra menor, existe a guerra. Então, quando você, o exemplo que a gente deu lá do político, do momento de eleição, onde aquele clima está bélico e todo mundo fica fazendo as maldades, e você alimenta aquilo ali, isso a gente pode comparar também com as guerras de grandes massacres. Porque o errado é errado. Não tem essa coisa de você, quem mata um e quem mata 1 milhão, não tem diferença nenhuma. Tudo é estado de consciência, a intenção de fazer o ato. Então, que nós também possamos trazer essa reflexão de Ramatiz para a gente perceber, será que no nosso dia a dia nós fazemos guerras também diárias aí, nós não sabemos? Vamos olhar, antes de tirar a pedra, vamos olhar para o nosso telhadinho de vidro. Tá certo? Essa foi nossa videoaula número 1, estudando Ramatiz, livro de referência ao livro Elucidações do Além, capítulo 1, página 17 do livro Elucidações do Além. Diga aqui nos comentários o que você achou, qual questionamento você gostaria que abordasse, um livro de Ramatiz que você gostaria que trouxesse aqui também. Nós vamos trazer diversas literaturas de Ramatiz, para que a gente possa refletir, analisar e, principalmente, tirar os ensinamentos do grande mestre, para que a gente possa aplicar aqui no nosso dia a dia. Tá certo? Te espero, então, numa próxima videoaula. Muita paz, muita luz para você e até lá.